Bem-vindos, hoje vou-vos falar desta caixa, da Silverstone, é a PS13 e é uma caixa que pertence à Precision Series deles, que são caixas feitas para System Building, que oferecem bom desempenho a nível de air cooling, a um preço bastante barato e com pequenas especificações que por vezes não encontram em caixas mais caras e que recorrem sempre a materiais mais leves, que é mesmo para a situação das caixas serem construídas em massa, com um certo preço, por exemplo, computadores até 600 euros para esta função, gaming, uma edição, ou computadores até 200 euros para escritório, e ser logo as lojas a conseguirem construir as suas linhas com este tipo de caixas, e por isso é que as caixas são leves e têm estes pequenos toques que depois eu vou-vos conseguir mostrar durante o vídeo, a nível de cabos e a maneira como conseguem rotear os cabos de forma a ficar tudo mais limpo. A primeira impressão que tem é logo a leveza da caixa, a casa é mesmo muito levezinho, é feita em aço de 0.7 mm, penso eu, é mesmo bastante fino, mas ao mesmo tempo oferece a rigidez que é necessária e usando as esquinagens e os rebites eles conseguem fazer com que a estrutura tenha ficado bastante sólida. A primeira impressão é logo o preto, o acabamento é todo muito igual e na frente eu vou-vos já mostrar o que é que temos. Temos as duas baías de cima, de 5.25, uma de 3.5, depois temos o botão do power, o botão de reset, a luz do power e a luz da atividade do disco. Temos uma malha que está feita em 3 camadas, tem a camada de fora em rede metálica, depois tem uns favos em plástico e depois por dentro tem uma zona mais de filtro que depois vocês podem limpar e conseguem retirar o pó que se vai acumulando. Esta zona é glossy e esta zona é mate e deste lado tem dois USBs 3.0, auscultadores e microfone em prateado, penso que fica sempre mais engraçado do que neste caso agora ser verde e cor-de-rosa. Depois, continuando, tem a lateral direita, é bastante simples, tem uma zona em relevo e depois podem colocar duas ventoinhas de 120, estão separadas, não estão seguidas, como acontece, por exemplo, para usufruir de radiadores, e tem esta malha perfurada bastante aberta, sem qualquer tipo de filtros. Na zona de trás tem a opção de colocar a fonte, como no topo, e eu só tem o topo por o topo ser simples, não tem qualquer exaustor no topo, por o topo ser fechado, a fonte só pode ser colocada com a ventoinha para baixo, porque senão ela não teria zona para respirar. Depois tem uma zona em que podem usufruir de cooling com uma ventoinha de 80, 92 ou de 120 mm. Estes parafusos têm de ter atenção para depois conseguirem fechar a lateral sem bater. Tem de ser parafusos com a cabeça bastante baixa. Tem até aqui uma zona onde podem colocar os cabos, naquele caso de cabos em que as bordas permitem, por exemplo, um VGA sair aqui, conseguem usufruir e colocar cá o VGA. A forma como é colocada os PCIs também é bastante simples e é neste tipo de coisas que eles depois acabam por conseguir poupar na construção e oferecem a mesma funcionalidade. Os próprios parafusos é o que fazem segurar esta patilha de metal que segura todas as PCIs ao mesmo tempo, e depois tem as PCIs daquelas removíveis, ou seja, vocês removem as que querem e depois ficam com a peça sem poder ser utilizada novamente, e a forma mais fácil de retirarem até é colocar aqui uma chave de cruz e puxando para cima e para baixo, por fadiga, acabam por as tirar. A lateral do lado direito é simples, não tem nada. Como estas caixas normalmente são anudizadas, a pintura é bastante resistente aos riscos e com o passar do tempo também não começam a criar ferrugens, mas, por exemplo, para o modding são bastante boas porque conseguem fazer gravações com quadrumel e pinturas simples com facilidade, porque a camada é muito fininha e ao fazer, por exemplo, a gravação com quadrumel conseguem aceder logo ao metal sem existir um desnível muito grande e isso é bom para o controle da ferramenta, que nem sempre é fácil seguir um desenho. Na zona de baixo, para concluir o overview por fora, podem novamente usufruir de uma ventoinha 80, 92, 120 e tem aqui zona para colocarem um disco 3,5. Os pés são assim baixinhos, no meu caso eu até tenho os pés não muito coordenados, eu acho que já andei para aqui a mexer e agora os pés estão um pouquinho tortos, agora já não está tanto, mas a caixa ali há pouco balançava um pouquinho, os pés
São assim baixos e em plástico, não são em qualquer tipo de borracha ou de silicone que absorvam mais a vibração. E por fora, um último ponto muito bom é a facilidade com que removem o painel da frente, basicamente a fazerem assim, e o painel já está, acedem logo às outras duas ventoinhas. Estas ventoinhas da frente podem ser, assim como eles fizeram nas outras, 80, 92, 120, e uma delas já vem aqui instalada para conseguirem colocar ar bastante fresco dentro da caixa. A aspiração, quando a lateral está colocada, não existe por baixo, existe só mesmo pela frente, por isso vão ficar com todo o pó aqui. O filtro é só fazer assim e removem. É metálico, podem depois passar com um pincel ou podem lavar com um pano úmido, tirar o pó, deixam-o a secar e depois voltam a colocar. Ok, só para este ponto. Estes filtros dão mais trabalho a colocar. Mas pronto, já está, tendo em conta o preço da caixa. O preço está bastante simples. Os apoios também não são aqueles que na estrutura em si tem um plástico que tem de dobrar muito. Este aqui é um plástico duro, está bastante largo, por isso não vai haver o problema de se partir. Depois tiveram cuidado dos cabos serem todos em preto. Os USBs, eles utilizaram um cabo que é tipo SATA e acaba por ser muito mais fino do que aqueles cabos redondos, grossos que o USB 3.0 normalmente traz, que é horrível para transferir os cabos pela caixa. O som também é um cabo bastante subtil, normalmente aqueles fios todos, as cores, também acaba por ser muito berrante. Eles aqui fizeram esta solução assim bastante simples. E os cabos que vêm da frente dos LEDs, por exemplo o LED aqui azul, este será em branco, penso eu, ou vermelho. E depois tem os dois botões, conseguem ver aqui logo as conexões, está tudo com manga, termoautorretrátil, tudo tratadinho. E para remover as baías é só duas patilhas, empurram para lá e ele sai do outro lado e já está. E do lado de cá, do lado de cá conseguem voltar a colocar. O mesmo cá para cima, depois vocês é que controlam, dependendo do número de baías que querem ter. O último detalhe na frente será a passagem dos cabos. Depois, se vocês quiserem colocar as ventinhas lá de fora, também conseguem passar os cabos novamente para dentro. Existe aqui uns pequenos furos por onde conseguem fazer passar os cabos. E a zona da baía da frente é como a outra, só dá para remover uma vez. Podem colocar a chave de cruz para ajudar a puxar e criar a fadiga. Removendo, fica com a peça fora. Agora é só colocar outra vez. Existem caixas que custam 5, 6 vezes mais do que esta caixa e a frente não é tão fácil de remover, por isso isto é logo um ponto muito bom para vocês acederem logo às coisas, trocarem o cooling que for preciso. Para remover a lateral também só são 2 parafusos de aperto manual, podem ver que eu consigo os tirar bem, e se quiserem utilizar a chave depois para dar o último aperto, podem fazer. Os encaixes, depois, é nestas pequenas coisas que têm sempre de ter cuidado. Estes encaixes são feitos aqui na frente, com a chapa dobrada. Depois eles conseguiram que a chapa ficasse bastante forte, tendo em conta o price tag que foi praticado. Depois tem estas peças que não são feitas, como às vezes é só por um lado. Tem uma pequena patilha que depois tem de escorregar aqui no sítio certo. E isso às vezes cria mais problemas. Provavelmente eu posso não ter colocado a lateral bem, agora é que foi difícil de tirar. Tem a zona do chave, como falei, aqui não tem qualquer filtro e do lado de dentro a cor continua a mesma que do lado de fora. Depois já tem acesso aos cabos, podem ver que o USB 3.0 com os cabos assim do formato SATA não tem nada a ver, fica totalmente diferente. O áudio também não é aquele áudio que vem depois com a extremidade AC97, penso que é esse o código, que fica aqui pendurada, sem mais nem menos. Os cabos também são todos pretos aqui na ponta, vêm todos numerados direitinhos, a fita vem até aqui ao fundo, que assim é fácil fazer o roteamento. E o cabo grande, e deixem-me ver se tem referência ao modelo, não, diz apenas Silverstone, e é uma ventoinha com umas pás bastante arredondadas, que conseguem, uma ventoinha de fluxo, por assim dizer, e conseguem colocar bastante ar cá dentro. Depois vem também com todos os parafusos, com um símbolo da Silverstone.
que é este. Depois podem colocar na frente da caixa, se quiserem, no topo. E apesar de este tipo de detalhes que aprendi a gostar nesta série da Precision, da Silverstone, é que, por exemplo, esta pecinha parece simples, mas com uma chave de cruz vocês depois conseguem colocar os passadores, que são talvez dos elementos mais chatos de utilizar numa caixa, porque nós não temos propriamente uma chave certa para isto, e depois tinha de se utilizar um alicate e coisas assim que não dão muito jeito, ou depois, se não apertam bem, fica preso na borda. E eles, assim, com uma pecinha destas, vocês apertam firmemente o passador e depois já não têm qualquer problema a tirar. Depois têm todos os parafusos em preto para as drives de DVD, caso utilizem cá em cima, para os discos e para a borda. Tem depois um manual, que é onde ele vos ensina como é que colocam cada coisa, como é que retiram, como é que fazem a instalação dos discos, quais são as tolerâncias a nível de dissipadores, discos, gráficas, entre outras coisas. E explico-vos aqui qual é que é o cooling final. Vou retirar também esta lateral, só para vos mostrar ali alguns detalhes atrás e vou explicar algumas situações que é o que acontece quando as caixas não têm espaço atrás da placa-mãe. Isso é uma largura. Por vezes, nós agora já estamos habituados a ter, mas que anteriormente não existia essa preocupação, então as caixas eram de outra maneira. Do lado de cá, vocês conseguem logo ver o corte que está feito para acederem à backplate do CPU e para trocarem os dissipadores. Veem que existe aqui uma pequena zona que é para ajudar a passar os cabos lá de lá, por exemplo, da frente, dos botões e assim. Tem aqui um corte mais largo que pode ajudar a tentar esconder alguns cabos por aqui acima, mas depois o que acabam por ter são estas pequenas deformações que são utilizadas para segurar os zips e puxar, segurar lá os cabos. Podem ver que tem aqui umas mais pequenas e a ideia é depois vocês, passando, por exemplo, os cabos da frente, podem fazer o cabo vir todo por aqui abaixo, preso uns aos outros, com os cabos do SATA, com os cabos do Power para os discos, com os cabos do Power para os drives DVD. Depois vocês conseguem fazer o roteamento por estas zonas, utilizando estes zips e fazendo tudo ficar no seu sítio preso. E o objetivo deles é depois, como estas caixas são para serem enviadas mais ou menos em lotes, por exemplo, para um escritório, vão todas presas, com os cabos todos direitinhos e não se mexer nada enquanto vai até ao destino. Aqui do lado dentro já tenho a visão sobre onde é que fica a posição de cada coisa. As baías de 5.25 e a de 3.5 é tudo com parafusos, não tem ferramentas toolless, de acesso rápido, e depois tem aqui as zonas onde vocês podem colocar dois discos. Aqui fica isto. São estes 4 furos, um disco 3.5, e estes 4 furos, um disco 3.5, que ficam com a traseira virada para cá, que é um aspecto que fica um pouco diferente do habitual. E agora, tentando-vos explicar porque é que a caixa é mais curta do que o habitual. A borda, em vez de ficar até ao limite das baías, o que acontece é que a borda vai até aqui adentro, até aqueles pequenos zips que estavam do lado de trás, e fica aqui por trás desta zona do 3,5 da frontal, e eles aproveitam este espaço que não está a ser utilizado por discos colocados assim na horizontal, mas sim na vertical, para focarem o cooling. Com esta caixa, e apesar de não parecer, vocês vão conseguir direcionar o cooling muito melhor tanto para a gráfica como para o processador e a seguir retirá-lo sem, tanto pela fonte como pela traseira, num equilíbrio, por exemplo, duas, ou ter aqui a meter ar logo por baixo da gráfica, arrefece a gráfica e depois o ar é retirado aqui em cima, e assim conseguem ter um sistema que, apesar de simples e aparentemente numa caixa barata, vai ser um sistema que vai ter um cooling bastante bom. Depois tem estes pequenos acessos, um disco aqui, outro disco aqui, tem acesso a 3 discos. A nível de cooling, e agora passando já para a parte da análise, depois de vos mostrar tudo. A nível de cooling, tanto air cooling como o water cooling, tem aqui uma pequena manobra. O water cooling no limite seria, vocês por exemplo cortarem, se calhar aqui no topo, nadavam com uma ventoinha de 120 aqui, se quisessem colocar um radiador um pouco mais espesso. Na frente, retirando as baías,
conseguem colocar um radiador 240 sem problema e assim usufruem de um sistema bastante diferente. Ficam com o radiador 240, um disco, por exemplo, rígido cá em baixo e um SSD por cima, que não precisa estar propriamente seguro. E depois, a nível da iOS, também conseguem colocar na frontal sem problemas, de 240. Na traseira de 120 já pode ser crítico devido a esta zona da traseira só ter mesmo os 120 e os parafusos, como eu vos mostrei lá atrás, têm de ficar mesmo à face. Por isso, air cooling, water cooling, este sistema, apesar de simples e pequeno, está bem conseguido, as entradas são bastante diretas, o fluxo também é fácil de equilibrar, por assim dizer, e conseguem dirigir bem cada coisa, além de que ainda têm a lateral, que também conseguem direcionar. No caso do vosso dissipador do processador ser horizontal, que são os que ficam com a ventoinha neste sentido, conseguem utilizar a ventoinha aqui para dirigir o ar fresco de fora diretamente para o processador ou para a gráfica. Se for vertical, esse já é um pouco mais difícil e normalmente a ideia é sempre alinharem com a ventoinha de trás. Mas como podem ver, acabam por ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais a da fonte, opções em nível de ventoinhas, neste caso vão até aos 120, dos 80 até aos 120. Nível de qualidade de construção, estou mais do que satisfeito. Eu nem estava à espera que, tendo em conta que o produto ia ser para o preço que é e para a funcionalidade que é, tivesse esta qualidade de construção. As funções que ela tem, aparentemente, até são mais do que seria de esperar. A frontal remove super rápido. Existem caixas caras que custam 5 vezes mais do que esta, que eu quero trocar uma ventoinha na frontal e estou 20 minutos, porque tenho de andar a retirar parafusos, tenho de andar a empurrar peças de lá de dentro que já podem estar tapadas por cabos e que é super chato, enquanto que esta é bastante direto. Os cabos depois estão pretos, estão escondidos, já vem não vem com as opções todas de cooling para não ficar caro, mas vem com uma ventoinha, se não quiserem na frente podem colocar atrás. E tenho todos estes pequenos truques, os parafusos já vêm todos direitinhos, já vêm com a peça para os passadores, que ajuda muito. Não é totalmente toolless, porque só os parafusos cá atrás é que vocês não precisam de utilizar a ferramenta, mas depois isso também é justificado pelo preço a que a caixa chega ao mercado. Por isso, depois a nível de modding, também existe aqui será um dos pontos que nós focamos mais no nosso site. Também existe aqui algumas coisas que podem fazer, a nível de pinturas sem problema. A nível de lateral, também podem instalar uma lateral de acrílico facilmente. Conseguem recortar o que for preciso aqui para terem um cooling diferente, mais direto, sem esta malha. Se utilizarem a ventoinha só de 120 podem recortar logo a malha que está por dentro e aplicar uma grelha. E estas chapas assim em anodizado liso e simples é bastante bom para fazerem, por exemplo, gravações com a Dremel, como eu já referi várias vezes na PC Guia, em vários artigos, como fazerem as gravações em Dremel e qual é que é o resultado de fazerem uma coisa dessas. Depois, a nível de teste da caixa em si, esta caixa agora vai para o Emanuel, ele vai montar cá o sistema dele, até vai colocar, se couber um dissipador, tem que confirmar pelas medidas máximas se o dissipador cabe ou se vai ficar aqui no limite, as alhetas na lateral. Ele depois também vai ver um pouco o cooling, adicionar talvez as ventoinhas que ele já tem no computador dele atual, ao transplantar aqui, ver como é que fica o cooling, e depois já por aí que vamos ter as temperaturas do sistema. Depois vai estar tudo no nosso website, novamente no fórum, num formato mais extenso, em que depois tem as várias categorias que nós consideramos importantes para uma caixa e vão estar devidamente comentadas e com nota, e depois assim vocês conseguem comparar com outras caixas que nós fomos analisando dentro deste preço mais caras e indo vendo qual é que será a caixa mais adequada para vós, tendo em conta o tamanho que precisam. Por exemplo, ATX, que é o caso desta caixa, micro ATX, mini ATX, maior ou menor, depois vocês balancearem a vossa decisão também um pouco com a nossa opinião sobre as notas. Depois, não se esqueçam de comentar, partilhar. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado.